E aí, pessoal, hoje a gente vai falar sobre acústica. Bom, a primeira definição que a gente precisa saber é o que é som? E se vocês perceberem aí na minha anotação, está colocado aí. É toda vibração captada pelo nosso ouvido. Ou seja, nós podemos ter uma onda sonora, mas o que é classificado como som? Som é somente as vibrações que o nosso ouvido consegue captar. Essa captação do nosso ouvido vai numa faixa de 20 Hz a 20.000 Hz, ou seja, vai de sons bem graves até a sons muito agudos. A capacidade auditiva do nosso órgão da audição é bem abrangente. A gente consegue captar aí uma faixa de frequência considerável. Bom, em laranja aí no texto vocês estão vendo uma pergunta. Essa pergunta diz o seguinte: temperatura influencia na velocidade de propagação do som? E aí, sim ou não? Bom, claro que sim. O som é uma onda mecânica e para tal, uma onda mecânica necessita de um meio material para se locomover. Se esse meio tiver uma temperatura alterada, ou seja, aumentar a temperatura desse meio, o que é temperatura? Temperatura é medir o grau de agitação das partículas. Se você aumenta o grau de agitação das partículas, essas partículas consequentemente vão ficar mais distanciadas uma da outra. Lembra da historinha da batata quente? Se a gente brinca de batata quente e os participantes dessa competição estão próximos, a batata anda com facilidade. Mas se essa brincadeira é feita com os participantes um pouco mais distantes, a dificuldade de passar essa batata é maior. Então, se as partículas estão distantes, o que acontece? A velocidade vai diminuir. Logo, se essas partículas estiverem mais próximas, a velocidade vai aumentar. Então, toda vez que vocês observarem algum dado de velocidade do som, vocês vão ver que logo vai ter uma observação referente à temperatura. Preste atenção nisso. Outro detalhe é, se mudar o estado físico da matéria, muda também essa velocidade. Os meios sólidos tendem a ter uma maior velocidade do que os meios líquidos e, consequentemente, os meios gasosos. Isso tudo em virtude de quê? Em virtude de que as partículas no sólido estão mais adensadas do que no gasoso. Ok? Então, vale a pena salientar isso aí. Ou seja, então já vimos aí, som, toda vibração captada pelo nosso ouvido. Muito bem. Podemos classificar aí, isso é uma classificação até que entra dentro da música. Vocês vão ver aí que essa parte de acústica vai esbarrar muito em conceitos musicais. Às vezes os físicos e os músicos dão uma brigadinha aí, mas a tendência é andar juntos esses conteúdos. Então nós podemos classificar em sons musicais e não musicais. Sons musicais são aí sons mais regulares, exemplo, um violino tocando, a voz do cantor, e sons não musicais, ruídos e fenômenos naturais, fenômenos da natureza. Então um trovão, ruído de uma furadeira trabalhando, isso aí a gente vai classificar em sons não musicais. Pessoal, importante é a gente aí entender as propriedades do som. Que a gente tem aí um macetinho pela nossa amiga Tida. Tida, vem marrom ali no cantinho da tela, você vai ver. T-I-D-A. O que é a Tida? Então nós temos aí o primeiro que é timbre. O que é timbre? Timbre é a identidade do nosso som. É como se fosse a impressão digital que nós temos na nossa mão. Então você tem lá o seu documento de identidade que você põe a sua digital, não tem? É o nosso código de barra. Isso vai identificar o som. Como é que a gente percebe isso? É fácil, você está na sua casa, de repente vem uma buzina, essa buzina pode ser do carro do seu pai. Você não precisa sair lá para ver o carro, mas a buzina é conhecida, não é verdade? Então é um timbre conhecido. Isso de um som não musical. Mas eu também posso fazer o seguinte, colocar
um violão para tocar e você não ver o violão, mas pelo timbre você identifica. E é importante dizer que o timbre também influencia no desenho musical, né? No desenho da onda sonora que vai estar estabelecida. Ok? Entendido então? Uma voz característica, né? Se você está no seu quarto, escuta sua mãe conversando lá na cozinha, você já fala para sua amiga, minha mãe está falando lá na cozinha. Beleza? Bom, e intensidade, a gente tem que tomar bastante cuidado com essa propriedade, porque às vezes a gente confunde um pouquinho com outras características. Intensidade é a classificação de um som de deixar ele forte ou fraco. A gente fala errado, né? Ou seja, não é que a gente fala errado. Nós temos uma maneira popular de nos referir à intensidade como som alto e baixo. Ah, esse som está muito alto, dói o ouvido. Mas não, a maneira correta de nós nos referirmos ao som, quesito ao seu volume, é tratar intensidade como som forte ou fraco. Isso também altera a amplitude da onda. Lembra-se que é amplitude? Amplitude é a distância do eixo central até a extremidade superior ou inferior do seu desenho de nota. Então ele pode ser uma amplitude superior, onde você vai ter uma distância do eixo até a extremidade da crista, ou do eixo central até a extremidade inferior do vale, né, que seria a parte inferior. Ok? Bom, descendo aí na nossa amiga tida, nós temos aí duração, tamanho do som. Posso ter um som longo ou um som curto. Então, na música, a gente tem aí uma unidade para representação de tamanho de som, que nós chamamos de uma unidade de tempo. Ora, né, vocês já devem conhecer um aparelhinho, quem estuda música, isso aí é familiar, chama-se metrônomo. Como é que funciona aí o metrônomo? Ora, metrônomo é um aparelhinho que dá batidas por minuto. Então, você vai ver que ele vai ficar lá batendo. Dando batidas e vai te dar velocidade de execução da composição e também do tamanho dos sons musicais colocados ali. Então, cada composição tem uma velocidade em batidas por minutos. A gente pode também ver e fazer uma classificação sobre andamentos musicais dentro desse quesito aí de tempo, né? Então eu posso ter andamentos presto, adágio, moderato, enfim, outras classificações de som que a gente pode fazer aí, certo? Então vale a dica aí também. Muito bem, vamos para a altura. Importante, 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 né? A altura classifica o som em grave e agudo. Opa, vamos mexer na frequência do som. Frequência. Para não esquecer, frequência baixa. Frequência baixa. Som grave. Frequência alta. Som agudo, ok? Não vamos esquecer. E aí tem um macetinho. As mulheres ficam nervosas, mas a gente faz um macetinho lembrando delas. Fala assim, a mulher fala com maior frequência. Então, quando a gente vê frequências maiores, o que a gente vai ver? A gente vai ver sons mais agudos, ok? Não se esqueça então, 4 propriedades, ok? Guarda aí, nossa querida amiga tida. Timbre, intensidade, duração e altura. Principais aí. Intensidade e altura. Intensidade é volume de som. Altura é frequência do som, ok? Sons altos ou baixos. Então, se você vai tocar às vezes com um maestro, dá um tom aí. Ah, tá alto. Ah, tá baixo. Isso aí a gente vai mexer na frequência do som dessa onda sonora. Ok? Muito bem. Então vamos aí para uma parte prática para a gente observar, olhando um dos instrumentos aí, ok? Violão. Violão, dá para a gente fazer uma demonstração do que são
os sons graves e os sons agudos. Então aqui é a demonstração de um som grave e aqui um som agudo. Bom, o que a gente pode perceber? Aqui nós temos as tarraxas do violão que vai mexer na tensão da corda. Ora, se eu mexo na tensão da corda, quanto maior a tensão da corda, esse som vai ficar com uma característica mais alta. Alta, e sim mais agudo. Então quando você tem que afinar o violão, percebam que quanto mais eu vou esticando a corda, esse som vai ficando mais agudo. Com isso, a tensão da corda vai ficar maior. Voltar aqui no estágio normal. Muito bem. Agora vocês podem perceber também que essa corda aqui de cima ela é mais grossa, ou seja, mais espessa do que a corda fininha. Isso vai mexer na densidade linear da corda que nós estudamos lá atrás, né? Muito bem. Ok? Bem, aqui eu também posso ver a escala musical do instrumento. Cada casa vai me dar uma diferença nessas notas musicais, que aqui cada casa do violão a gente vai tratar como um semitom. Mas depois eu falo para vocês sobre isso. Ok? Por hoje, obrigado.